Boa noite a todos. Estamos aqui com o Dr. João Tibiriçá, médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor livre-docente em Alergia e Imunologia pela Unirio, membro da Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do CREMERGE, presidente eleito da Sociedade Latino-Americana de Alergia, Asma e Imunologia, para falarmos um pouco sobre as alergias em geral. Quando o tempo frio chega, normalmente as alergias costumam brotar, né, e todo mundo começa a reclamar. Então a gente vai tirar várias dúvidas. Se você tem alguma dúvida, envia pra gente que a gente vai responder aqui. Boa noite, doutor João. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade da gente esclarecer bastante sobre alergias. E realmente essa época do ano é uma época em que as doenças alérgicas ocorrem com maior intensidade, maior incidência. E então é realmente uma época em que a gente chama de maior volume, maior frequência de pacientes no consultório. Mas também não podemos esquecer que no verão existe um aumento das alergias dermatológicas, alergias a picadas de insetos. Portanto, problema alérgico é problema para o ano todo. Todo ano, não é verdade? Durante a semana nós recebemos algumas dúvidas no Facebook e a gente vai começar agora. O básico, né? O que é alergia e quais são as causas da alergia? Alergia é uma reação, como diríamos, exagerada do organismo de defesa a uma proteína estranha que a gente absorve, né? Seja por via alimentar, por via oral, seja por via respiratória, ou seja pela via epidérmica mesmo, cutânea, né, da pele. Então, essas substâncias, normalmente, o organismo desenvolve uma reação que se chama de tolerância. Por exemplo, quando nós fazemos uma refeição, nós ingerimos uma quantidade enorme de proteínas diferentes das nossas. E nem por isso a gente está fazendo reação a essas proteínas todas. A reação normal é uma reação de tolerância. Mas algumas pessoas desenvolvem um tipo de anticorpo específico para essas proteínas, que é a imunoglobulina E. Então a imunoglobulina E, ou IgE, que nós chamamos, é um anticorpo específico que vai determinar um tipo de reação inflamatória, que é a reação alérgica. Se essa reação ocorre na pele, geralmente a reação é de prurido, coceira, vermelhidão, urticária ou então uma reação de dermatite. Se essa reação ocorre no trato gastrointestinal, a reação em geral é de cólica, diarreia, vômitos. Se ocorre no trato respiratório, nós temos no pulmão o broncoespasmo, que é a asma brônquica, ou no nariz os sintomas da rinite alérgica. Sim. Tem um tipo de alergia que é mais frequente, que as pessoas reclamam mais no consultório? Nessa época do inverno é a alergia respiratória, de longe, né? Os pacientes que têm alergia respiratória, em geral, eles passam pior no inverno, porque um dos grandes fatores desencadeantes da crise alérgica, além do próprio contato com a substância que causa alergia, como a poeira domiciliar, são os vírus, as viroses respiratórias. Então, o paciente é alérgico, ele tem um resfriado, em vez de ele ter um resfriado que cura em 3, 4, 5 dias, ele vai desenvolver logo uma crise alérgica e vai ficar 2, 3, 4 semanas com aqueles sintomas. E olha, né? Potencializa, né? Potencializa. Uma dúvida que é muito frequente também. A alergia é hereditária? A gente já nasce alérgico ou a gente se torna alérgico ao longo da vida? Olha, a alergia, ela é uma doença familiar. Então, existe um aspecto hereditário, sim. Porque você vê, em geral, quando o pai é alérgico, a mãe é alérgica, a maioria dos filhos acaba sendo alérgico também. Mas nós não nascemos alérgicos. Nós nascemos com tendência a desenvolver alergia. A alergia se desenvolve ao longo do tempo, ao longo da vida, à medida que a gente vai entrando em contato com as substâncias do meio ambiente. Então, por exemplo, o indivíduo, a criança, ela nasce com tendência para alergia. Como ela entra em contato todo dia com os ácaros da poeira domiciliar, com as proteínas de ácaro,
ao longo do tempo, lá pelos 4, 5, 6 anos, ela começa a desenvolver uma rinite alérgica. Mas o alimento, o indivíduo ingere ovo, leite, às vezes ingere a vida inteira e depois lá na frente é que vai ter uma alergia, por exemplo, a camarão ou assim por diante. Então, tem muita gente que toma um remédio a vida inteira e aí quando está com mais de 30 anos dá problema. Uma pré-condição para o indivíduo ter uma reação alérgica é ter tido um contato anterior, porque a alergia ocorre a partir de um processo de sensibilização. Entendi. Tá bom. Outra pergunta que a gente recebeu é da Maria Matos, do Facebook. Ela fala que está sempre com o nariz com coriza e olhos nessa época do ano. Isso pode ser alergia? Maria, certamente você tem uma rinite. Essa rinite pode ser alérgica ou não. Normalmente o que vai determinar se a rinite é alérgica é exatamente o exame especialista. Testes alérgicos, exames de sangue específicos para determinar se você tem essa imunoglobulina E específica para os alérgenos mais comuns. Então, de qualquer maneira, você tem uma rinite, você precisa de um tratamento preventivo. Existe tratamento com corticoide tópico nasal que é muito útil, muito bom. Usar antialérgicos durante as crises, mas você deve procurar um especialista para esclarecer bem a sua situação. Tá bom. A Regina Gomes também falou que ela sofre muito com espirros e coceira no nariz. E também pode ser alergia? Regina, você falou um aspecto muito importante. A rinite, como eu disse, pode ser alérgica ou não alérgica. Uma coisa que dá uma pista, obviamente não é o diagnóstico, mas dá uma pista para a alergia é quando a rinite vem com muita coceira. Quem sente muita coceira no nariz, ou principalmente quando tem coceira em nariz, olhos e garganta, e principalmente se a pessoa percebe que esses sintomas aparecem em contato com uma determinada substância específica, por exemplo, o indivíduo sempre que vai arrumar a gaveta, começa a sentir coceira no nariz, espirra e tem corizas, o nariz escorre, provavelmente é alérgico. Uma pessoa que entra em contato com um gato, toda vez que entra em contato com um gato, se coça todo, começa a espirrar, provavelmente é alérgico. Tá bom. E tem como prevenir as alergias? Você falou que a gente tem uma predisposição e a gente pode desenvolver ou não, né? Tem como evitar não desenvolver? Tem como prevenir, sim. A principal prevenção na alergia é, obviamente, evitar aquela substância que vai causar alergia no indivíduo. Então, você tem dois tipos de prevenção. Uma prevenção que é primária, quer dizer, antes do indivíduo desenvolver alergia. Por exemplo, como eu disse, como a tendência é hereditária, se os pais são alérgicos, não vão fazer o quarto do filho cheio de coisas que vão acumular poeira e ácaro. Então, o quarto de uma criança com tendência à alergia deve ser um quarto mais limpo, como se diz assim, em termos de decoração, clean. Quer dizer, poucos móveis, sem almofadões e não acumular brinquedos, tá? Fazer a coisa sem tapete, de modo que seja fácil fazer a limpeza. Outra maneira também de fazer a prevenção é quando você já descobriu que você é alérgico a uma determinada substância. Aí a prevenção se você puder fazer de modo absoluto, é perfeito. Por exemplo, o indivíduo alérgico a camarão, não coma camarão nem outros frutos do mar, porque você pode ter reação alérgica. E ponto, tá? Já fez a prevenção. Tá? Não é muito boa. Entretanto, determinadas coisas, como por exemplo, alergia à poeira, volto a falar porque essa é a alergia respiratória mais comum no nosso ambiente, alergia à poeira, infelizmente nós não conseguimos eliminar completamente a poeira e os ácaros de uma residência. Então você faz medidas para diminuir a concentração, que isso vai melhorar o paciente. Sim. E obviamente aí tem que fazer um tratamento específico conforme cada caso. A Roberta Passanha pergunta: qual exame devo fazer para saber se tenho alergia? Roberta, existem dois tipos de exames. Os testes alérgicos e os exames de sangue. E os exames, eles são feitos
por indicação da sua tendência à alergia. Não existe um exame que você diga assim, eu vou fazer um exame ou um teste e vou saber se sou ou não alérgico a alguma coisa. O que nós fazemos é, o indivíduo tem uma tendência à alergia respiratória, tem alergia respiratória. Fazemos testes alérgicos que são feitos no braço, com extratos das substâncias que nós suspeitamos que a pessoa seja alérgica, e faz uma pequena puntura, um pequeno furo de 1 milímetro. Isso não causa problema nenhum, é praticamente indolor. Em geral, em 15 minutos a pessoa tem uma reação no braço que pode ser semelhante a uma reação alérgica, e aí a gente faz o teste positivo, considera esse teste positivo. Como, por exemplo, num quadro respiratório, nós fazemos teste para diversos ácaros, para pólens, para pelo de cachorro, para pelo de gato, enfim. Também agora é importante que a pessoa vá dizer a que ela sente, que acha que pode ser alérgico. Por exemplo, alergia alimentar. Eu não posso fazer teste para todos os alimentos que existem na face da Terra. A pessoa vai dizer, não, eu tenho, engraçado, quando eu como frutos do mar, eu passo mal. Então vamos fazer um teste com camarão, caranguejo, lagosta, extrato de peixe para avaliar. A pessoa diz, olha, eu não sei, mas aí a gente sabe que, por exemplo, criança, a maioria das crianças, alergia alimentar. O mais frequente, não é que todos são, o mais frequente seria alergia a leite, alergia clara de ovo, alergia a trigo, amendoim, pode acontecer em criança, frutos do mar, por incrível que pareça, em geral, não é por incrível que pareça, em geral é mais adulto, por quê? Porque a criança pequena não come frutos do mar, né? Então, isso faz o teste alérgico. Outra maneira que existe hoje em dia, bem mais prática também, é através do exame de sangue, dosando a IgE específica para cada uma dessas substâncias. Mais uma vez, o médico vai ter que identificar quais seriam as substâncias suspeitas e pedir os exames específicos para essas substâncias. Embora existam uns painéis alérgicos, mas você não pode cobrir tudo, né? E, finalmente, só saindo um pouco da alergia respiratória, na alergia cutânea existe um tipo de alergia diferente, com um mecanismo diferente, que é a chamada alergia de contato. Por exemplo, alergia a esmalte de unhas, alergia a níquel, né? Usa bijuteria e vai ter alergia na orelha, né? Então, essa alergia de contato, o teste é diferente. Nós aplicamos um painel de 30 substâncias químicas que cobrem em torno de 80% a 85% de todos os quadros de alergia de contato no Brasil. Com esse painel a gente vai ver se a pessoa vai reagir a uma dessas substâncias. Você coloca com esparadrapo na pele, retira em 48 horas e faz a leitura em 96 horas. É um outro mecanismo de alergia. Tá bom. E uma pergunta que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente agora quer saber e é alérgico é se a alergia tem cura. Lógico que tem controle. Lógico. O aspecto cura, a palavra cura, no sentido da pessoa ficar absolutamente sem a reação alérgica, no momento isso não existe. É óbvio que se uma vez você desenvolveu, por exemplo, a alergia a abacaxi, você sempre será alérgico a abacaxi. No momento nós não temos como reverter isso completamente. Agora, o que nós chamamos de cura é que o indivíduo alérgico, por exemplo, ao ácaro da poeira, que é a alergia respiratória mais comum em nosso meio, o indivíduo não tem que ter aquela atitude de que essa doença não tem cura, eu tenho que saber viver ou conviver com essa alergia como se fosse uma cruz a ser carregada. Não é isso. Se você é alérgico, você tem um tratamento, esse tratamento controla a sua alergia, você não vai ter mais crises, você vai ter crises muito mais fáceis de serem controladas, você não vai ter mais crise todos os dias, que é o que acontece com muitos alérgicos, e principalmente em casos específicos, se você fizer a vacina de alérgenos, que é a imunoterapia,
você vai aumentar a sua tolerância a esse alérgeno e vai ficar, se não vai ficar curado, pelo menos vai ficar muito mais tolerante, com muito menos sintomas. Então dá para ter uma vida normal, né? Uma vida normal, absolutamente normal. Tá bom. Voltando ao Facebook, a gente recebeu a Fernanda Fernandes, perguntou por que na maioria das vezes em alergias respiratórias só passa quando usamos antibióticos, junto com antialérgicos? Uma boa pergunta, Fernanda. Boa pergunta. O que acontece? É que o paciente que tem rinite, ele tem uma inflamação contínua na mucosa nasal e sinusal por conta da alergia. Então ele fica muito mais suscetível a ter sintomas respiratórios. Ele produz muito mais secreção. Esse muco que fica retido, por exemplo, nas cavidades sinusais, frequentemente ele acaba sendo colonizado por bactérias. E aí você tem uma sinusite bacteriana e vai precisar do antibiótico. Então não é que a crise alérgica só cure com antibióticos. O que acontece é que um indivíduo que tem uma rinite não controlada, ele frequentemente vai fazer sinusite, amidalite, otite, e com isso ele vai precisar de tomar antibióticos para controlar essas infecções respiratórias que acontecem em cima de um caldo de cultura que é uma rinite alérgica não controlada. Então o que você tem que fazer? Tratar a rinite alérgica de maneira que você não tenha mais essa sintomatologia diária, e com isso você não vai ter essas complicações que são tão frequentes na alergia respiratória não controlada. Tá legal. Boa noite. Se você chegou agora, a gente está aqui numa conversa com o Dr. João Tibiriçá, alergista e imunologista cooperado da Unimed Rio, esclarecendo dúvidas dos internautas sobre alergias diversas. Se você tem alguma dúvida, envia pra gente que a gente vai responder. Doutor, mandou a Ana Cláudia também, pergunta: as alergias mudam durante a vida, ao longo da vida? Ana Cláudia, essa pergunta tinha uma resposta há alguns anos atrás e atualmente a resposta é outra. Há 30 anos atrás a gente diria que uma vez alérgico, a alergia não muda. Na verdade, os estudos mais recentes têm demonstrado que não é bem assim. Por exemplo, o indivíduo que teve uma reação alérgica à penicilina há 20 anos atrás, possivelmente, se ele for de novo entrar em contato com a penicilina, ele pode tolerar sem ter reação. Pode mudar. É óbvio que não vai fazer isso sem antes ir ao médico, avaliar se continua alérgico ou não, porque é um risco de choque anafilático. Mas existe essa possibilidade. Então, hoje em dia, a gente sabe que há mudanças. Outra mudança que é importante, que também ocorre, é o aparecimento de novas sensibilizações, principalmente o indivíduo alérgico que não se controla. Então, um dia ele é alérgico à poeira e amanhã ele desenvolve também alergia a pelo de cachorro, a pelo de gato. Então, mas eu nunca tive isso. Não, agora você tem. Então, as alergias podem mudar. É um processo dinâmico, é um processo de sensibilização e tolerância, é um processo imunológico dinâmico, como tudo no nosso organismo. É o corpo humano, né? Essa máquina. A gente também recebeu durante a semana, a Shirley Rangel perguntou. Na verdade, ela fala que ela é alérgica, toda vez que muda o tempo, ela sente isso. Existe alergia sazonal? Existe alergia sazonal, mas não nesse sentido. A alergia sazonal ocorre principalmente em pessoas que são sensibilizadas a pólens, né? Então só vão ter alergia na estação polínica. Aqui na região sudeste, a alergia polínica não é comum, é bem excepcional. Já na região sul é muito mais comum, principalmente do Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e em geral a pólen de gramíneas, e a estação das gramíneas é em outubro, novembro, dezembro. Então no final da primavera, início do verão, os pacientes têm alergia e depois não têm. Agora, uma outra, em relação à questão da mudança de tempo, o que acontece é que, mais uma vez, o indivíduo alérgico não controlado, o que acontece com ele? Ele está mais suscetível a tudo.
a mudança de temperatura, a cheiro forte, a qualquer resfriado. Então, o indivíduo alérgico não controlado, ele diz, eu tenho alergia à mudança de tempo, porque toda vez que chove eu tenho uma crise. Mas, na verdade, ele tem uma alergia a ácaro, que ele não cuida, e com isso ele tem uma inflamação persistente, que nós chamamos de inflamação mínima persistente. Ele não tem sintoma, mas ele está com toda a mucosa inflamada. Qualquer mudança, imediatamente ocorre o aparecimento de sintomas. Entendi. Então é importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo que toda vez, se ela perceber que ela tem um desconforto, né, quando ela entra em contato frequentemente com alguma coisa, ou sei lá, chuva, ou quando come alguma coisa, é importante procurar um médico alergista para cuidar e melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza. E às vezes as pessoas não se ligam Com e ficam certeza. A rinite alérgica é uma das doenças mais subdiagnosticadas e subtratadas, porque as pessoas acham que não, é assim mesmo, eu não tenho jeito, e meus sintomas são esses mesmo. E aí sofre uma vida reclamando da alergia, tem tratamento, ela pode ter uma vida normal, só que ela não vai dormir bem, não vai mais entupir o nariz à noite, não vai acordar mais de manhã todo cheio de secreção. Isso é importante, né? Falar aí. Vai poder fazer esporte ao ar livre num dia frio, entendeu? Vai poder fazer tudo o que quiser. A Solange Araújo perguntou, ela fala, na verdade, que ela tem desconfortos quando muda o tempo também e ela nunca sabe se é um resfriado ou se é alergia. Tem como saber ou diferenciar o resfriado, a alergia respiratória e a gripe? Solange, olha, tem que ser muito bom médico para a gente definir quando o paciente está resfriado, está com uma crise alérgica ou está com uma gripe. Mas, na verdade, a maioria das vezes a gente também não sabe. A gente tem pistas que ajudam a identificar um ou outro quadro. Mas, como eu disse anteriormente, primeiro, os quadros virais respiratórios são os principais desencadeantes de crises alérgicas. Então, o indivíduo começa com resfriado e depois continua com uma rinite alérgica. Segundo, a gripe é mais fácil, porque a gripe em geral é mais forte, mais intensa, começa súbita, frequentemente tem febre ou calafrios, então você consegue identificar melhor um quadro gripal, né? Mas o resfriado comum e a rinite alérgica andam tão juntos que às vezes se torna impossível identificar. Só procurando um médico e E agora, o mais importante é aquele resfriado que não passa, ou aquele resfriado que toda hora volta, provavelmente não é resfriado, provavelmente é uma rinite. Tá, legal. E a asma é uma alergia? Assim como na rinite, você tem asma alérgica e asma não alérgica. Então, é importante a identificação para que os tipos de tratamento são muito parecidos, mas não são absolutamente iguais. Então, o paciente que tem asma alérgica, em geral, ele tem uma rinite associada, você vai identificar a alergia através de testes cutâneos ou pelos exames de sangue, como eu falei. Esse paciente vai se beneficiar com a imunoterapia e com vacinas. Se ele tiver uma asma de grau moderado a leve, se ele tiver uma asma grave, não deve ser iniciado vacinas enquanto estiver fora de controle. Então, tudo isso só mesmo com um atendimento médico especializado para identificar. Tá legal. A gente recebeu várias perguntas que falam de sinusite. Eu vou começar aqui. A Camila Paula pergunta: é possível evitar evolução para quadro de sinusite em casos de crises de rinite constantes? Sim, perfeitamente, Ana Paula. Nós acabamos de falar. O indivíduo que tem crise de rinite constante, aí é que está. Olha só como você falou. Crise de rinite constante. Aí o médico diz assim, você tem que usar um spray nasal contínuo. E a primeira coisa que o paciente diz o que é? Mas doutor, eu vou ter que usar isso a vida inteira. Não é isso. O que nós temos que fazer é que uma doença que é persistente precisa de um tratamento persistente, pelo menos alguns meses. Mesmo quando você estiver fora de crise, muito bem, respirando maravilhosamente bem,
tem que continuar o tratamento, não pode parar, porque se parar, vai ficar de novo vulnerável. Sim. A May Rodrigues pergunta, ela fala que ela tem rinite alérgica e sinusite de longa data. Em qual caso é indicada a cirurgia de sinusite? Essa é uma pergunta mais para o otorrino, mas vamos lá. Existem alguns casos de cirurgia bem claros. Por exemplo, um indivíduo que tem algum desvio de septo muito intenso e que esse desvio de septo ou qualquer outra variação anatômica no nariz provoque uma dificuldade de drenagem dos seios da face e esse indivíduo faz sinusite com frequência, com certeza ele vai se beneficiar com o tratamento cirúrgico, tá? Se ele for alérgico, ele depois tem que continuar o tratamento da alergia. O indivíduo que tem polipose nasal, conforme a quantidade de pólipos nasais, também tem que fazer o tratamento cirúrgico e, mais uma vez, depois manter o tratamento da rinite. Agora, quando é apenas sinusites de repetição, sinusites crônicas, aí depende muito da avaliação de cada médico, tá? Depende do tipo de sinusite, da gravidade da sinusite, da possibilidade de reversão com medicamentos, então aí fica mais difícil da gente dizer opera isso ou não opera isso. Aí vai ter que ser a opinião de um especialista em otorrinolaringologia que vai definir se essa sinusite é ou não beneficiada pela cirurgia. Tá bom. Se você chegou agora, a gente está aqui com o Dr. João Tibiriçá, alergista e imunologista cooperado da Unimed Rio, falando sobre as alergias que são mais comuns no inverno. Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Doutor, o Dan Oliveira pergunta, e sobre a tosse seca, é alergia? Dan, a tosse seca tem várias causas. Por exemplo, refluxo gastroesofágico pode causar tosse seca. Problemas pulmonares, independentes de alergia, podem causar uma tosse seca. Então, o indivíduo tem uma infecção pulmonar, tuberculose pode causar tosse seca. Obviamente, também o indivíduo alérgico, você eliminou todas essas causas, o indivíduo não tem outras causas de tosse e é alérgico, pode ocorrer uma alergia, uma tosse seca só como manifestação alérgica, tá? Muitas vezes a gente faz uma prova de função respiratória nesses pacientes com tosse seca e percebe que eles têm, na verdade, um broncoespasmo que ele próprio não sente, e ele só sente como sintoma a tosse. E esse broncoespasmo é revertido com um broncodilatador, a prova de função respiratória demonstra isso. Então esse paciente, na verdade, tem uma asma e que ele não sente como asma, mas só como tosse seca. Então, cada caso é um caso, deverá ser resolvido de acordo com o especialista, aí, sim, consulta médica, alergista, pneumologista, às vezes precisa de vários colegas, gastroenterologista também, enfim, às vezes até, como se diz, multidisciplinar, essa é a palavra que eu queria. Tá. A Viviane perguntou aqui, você já respondeu, mas eu acho importante porque acho que muita gente tem essa dúvida e de repente alguém chegou agora, eu acho que ela vai levar bronca do médico, mas ela pergunta, existe um tempo mínimo para o tratamento das vacinas? Fiz muito tempo, parei e a alergia dela voltou pior. O tratamento de vacinas, em geral, ele começa com a aplicação, quando é a vacina subcutânea, e agora nós também temos as vacinas sublinguais, mas como a subcutânea em geral começa com a aplicação uma vez por semana, depois de 15 em 15 dias, e na fase de manutenção a gente mantém uma dose a cada 15 ou 30 dias, conforme cada caso. O tratamento de vacina completo é no mínimo 3 anos, tá? Não quer dizer que você vai passar 3 anos tomando vacina de 7 em 7 dias. Depois de 6 meses, 8 meses em geral, você já atinge a manutenção e aí fica tomando a vacina uma vez por mês. Mas aí tem que manter ainda por um período. O importante é que a vacina só deve ser feita
naqueles pacientes em que você consegue identificar realmente a causa da alergia e fazer a vacina específica para o tipo de alergia que o indivíduo tem. Um erro muito comum é querer fazer vacina para um pool de alérgenos, para várias coisas ao mesmo tempo. Não funciona. O que funciona é a vacina específica para uma alergia específica, e aí sim a pessoa pode ser beneficiada. E fazer o tratamento com o tempo que ela fala aqui que ela parou, né? E aí voltou pior. Então, não, mas olha, em geral, com o tratamento de vacina, já lá nos primeiros meses, de 2, 3 meses, a pessoa já está bem controlada com a vacina e a medicação, porque a vacina nunca é isolada, ela é um tratamento adjuvante. Então, com a vacina e a medicação, você fica bem logo, mas o problema é que a maioria das pessoas, depois de alguns meses, já acha que não precisa continuar o tratamento e aí realmente volta a piorar depois. A Angélica Azevedo pergunta, ela fala que ela tem síndrome de Dress e se existe alguma explicação. Não. Quer dizer, a síndrome de Dress é uma reação alérgica a medicamentos, é uma reação alérgica grave. Em geral, o mais frequente, a DRESS é causada por anticonvulsivantes, fenitoína, etc. A explicação que se tem para o DRESS é que parece que existe o indivíduo que tem o DRESS parece que teve provavelmente uma infecção viral anterior, e essa infecção faz com que ele passe a metabolizar mal esse grupo de drogas. Então, a partir daí, essas drogas causam uma reação tóxica muito grande, que vão dar sintomas hepáticos, sintomas cutâneos, febre e uma erupção que pode ser cutânea, que pode ser muito grave, e realmente, paciente com síndrome de Dress, a solução é não usar esse grupo de drogas que lhe causam os sintomas. Legal. Doutor, o estresse, o sedentarismo e a má alimentação agravam os quadros alérgicos ou deixam as pessoas mais propícias à alergia? Sim e não. Sim, porque, obviamente, o estresse piora e é um fator adjuvante no desencadeamento de qualquer crise alérgica. Tá? Não porque eu rejeito a posição de que as pessoas dizem a alergia é causada pelo estresse. Então o indivíduo está com uma urticária crônica e é estresse. Não é estresse. A gente já sabe agora que ele tem uma predisposição ali. Ou então a urticária crônica às vezes pode acontecer até sem causa conhecida. Então, às vezes até eu digo que dizer que é causado por estresse é uma solução para o médico e não para o paciente. A sua doença é o estresse. Então pronto, eu resolvi o meu problema, já te dei o diagnóstico, agora você se vira. Então não é isso. Tá? O estresse é um fator, obviamente, agravante em todas as doenças alérgicas, mas ele não é o único fator causal. Ele apenas entra como fator agravante. Tá, legal. A Márcia Soares perguntou no Facebook agora se existe alguma comprovação de que o probiótico ajuda na cura de alergias alimentares. Boa pergunta, Márcia. Não existe ainda uma comprovação, não. Já existem alguns trabalhos que demonstram que probióticos melhoram alguns quadros de dermatite atópica, que o uso de probióticos parece que surgiu agora, recente, alguma coisa que usar probiótico para alergia respiratória. E em relação à alergia alimentar, com certeza os probióticos, usando eles precocemente e fazendo com que haja uma flora bacteriana saudável no trato gastrointestinal, você com certeza vai prevenir o aparecimento de novas alergias alimentares. Mas uma vez que tenha tido alergia alimentar, o probiótico, infelizmente, não vai conseguir reverter esse quadro. Tá legal. A gente recebeu também da Wanda Castro. Ela pergunta se tem algum conselho sobre como evitar alergia a papéis guardados. Porque no inverno, muitas casas têm menos incidência de sol e para arejar os papéis e livros, né? E ela pergunta se tem algum conselho para...
O conselho é que não tenha papéis guardados em lugares úmidos. É diminuir. Porque o que acontece? O ácaro, para se desenvolver, ele quer a poeira, que você não mexe, que não é um lugar que acumule poeira, principalmente com bastante umidade. O ácaro adora umidade para se desenvolver, em temperaturas entre 18 e 36 graus. E aí a temperatura que ele se desenvolve, e a presença de fungos também ajuda, porque os fungos, os ácaros também se alimentam de fungos. Então, as caixas de papel guardado nos fundos dos armários são o melhor criadouro de ácaros. Obviamente, se você abre isso 3 a 6 meses depois, você vai receber uma verdadeira nebulização de ácaros, de proteínas de ácaros, e com isso você pode desenvolver uma crise alérgica. Então, tem aqui os papéis que você tem que guardar, guarde em sacos plásticos, separados, com menor contato com o ar, em ambientes que não sejam úmidos. Com isso você pode minimizar um pouco esses efeitos. E na hora de manipular, vai manipular usando papel velho. Quem é alérgico tem que manipular usando luva, máscara e óculos protetor. Com proteção, né? Proteção. O Rafael Oliveira pergunta, ele diz que ele tem um gato de estimação em casa. E de que formas ele pode minimizar o filho dele, que tem 1 ano, desenvolva alergia? Olha, Rafael, você já minimizou. Porque trabalhos mais recentes demonstram que as crianças que nascem em um ambiente em que já está o animal doméstico, seja cão ou gato, a tendência natural é o desenvolvimento de tolerância às proteínas desse animal. Então, o melhor que você está fazendo, o que você não pode é a criança já ter 4, 5 anos de idade, já desenvolvendo alergias, e aí introduzir o animal doméstico dentro de casa, que aí você corre o risco de provocar uma nova sensibilização. Mas quando a criança, nos primeiros meses de vida, a reação natural do organismo é de tolerância imunológica. Então, hoje em dia tem sido demonstrado que as crianças que nascem nesse ambiente desenvolvem menos alergia, mas sempre há as exceções. Outra coisa que muitas pessoas têm falado ultimamente é sobre a alergia alimentar, né? Uhum. A lactose, o glúten. Tem uma diferença entre a alergia e a intolerância? Tem uma diferença muito importante. O que é alergia? Alergia, como eu disse, é uma reação imunológica mediada pela imunoglobulina E, pelo anticorpo. Então, o indivíduo alérgico ele tem uma intolerância vou usar uma outra palavra para não confundir. Ele tem uma reação muito forte ao contato com o alimento. Por exemplo, o indivíduo alérgico ao camarão, ele ingere camarão, ele imediatamente vai ter cólica, diarreia, vômito e geralmente urticária. Isso ocorre em torno de 15 a 20 minutos após a ingestão do alimento. Isso pode ocorrer com qualquer alimento. Eu falei em camarão, mas tem pessoas que são alérgicas a abacaxi, tem pessoas alérgicas a glúten, tem pessoas alérgicas a ovo, tem pessoas alérgicas a frutas, a outras frutas. Qualquer alimento, em teoria, pode causar. Pessoas alérgicas a gergelim. Então, isso a gente conhece na prática clínica. O intolerante é o indivíduo que ele tem uma dificuldade de metabolização daquele alimento. A forma de intolerância mais frequente é da lactose, porque a lactose é o açúcar do leite e que ele precisa de uma enzima que é específica, que é a lactase no trato gastrointestinal, para quebrar esse açúcar e poder absorver esse açúcar do leite no organismo e transformar em glicose. Então, o que acontece? O indivíduo que tem deficiência de lactase, ele quando ingere o leite, ele vai imediatamente sentir assim um mal-estar, um empanzinamento, vai ter gases, mas ele não vai ter choque anafilático, ele não vai ter urticária, ele não vai ter coceira, e o problema aí é quantitativo. Se ele ingerir uma pequena quantidade, às vezes ele tolera bem, se ingere uma maior quantidade, ele passa mal.
E o tratamento é totalmente outro, é exatamente tomar essa enzima lactase que existe hoje em dia no mercado, você toma antes de ingerir o leite ou usa alimentos sem lactose, também é a forma mais simples de controlar. Sim, vamos para as nossas últimas perguntas. A Luciana Dias pergunta: minha filha é alérgica à proteína do leite. A cada ano, mesmo sem contato, está aumentando. O que ela deve fazer? Luciana, alergia à proteína do leite, aí você falou perfeito. E foi interessante que a minha resposta anterior, eu falei na lactose, que é o açúcar do leite. O alérgico ao leite, ele não é alérgico à lactose, ele é alérgico à proteína do leite, como é o caso de sua filha. Normalmente, as crianças alérgicas à proteína do leite, lá pelos 3, 4, 5, 6 anos, vão desenvolvendo tolerância. Entretanto, nós temos visto cada vez mais um maior número de casos de crianças que, ao invés de desenvolver tolerância, vão desenvolvendo, não sabemos por que mecanismo, mais alergia. Atualmente, ainda não existe um tratamento já prontamente estabelecido e generalizado para isso. Entretanto, muitas pesquisas estão sendo feitas. Existem alguns centros aqui no Brasil que fazem pesquisas sobre desenvolvimento de sensibilização a alimentos, tá? Mas isso não é procedimento de prática clínica de consultório. É procedimento de pesquisa, alguns casos com sucesso, outros casos com menos sucesso. Essa sensibilização inclui alguns riscos, podem ter reações até anafiláticas durante o processo de sensibilização. Portanto, existe aí uma esperança, existem muitas pesquisas. Eu espero que no futuro a gente consiga um método que a gente consiga sensibilizar com segurança e a todos, mas no momento ainda é experimental. Tá bom. A Cristiane Jordão pergunta: para quem tem alergia respiratória, tomar banho frio ajuda no tratamento? Isso antigamente era uma proposta geral. Principalmente, eu até tenho que falar que quem me levou a trabalhar na alergia foi o professor Bruno Negreiros. Meu nome é João Negreiros Tibiriçá, porque eu sou sobrinho dele, e eu tinha 20 e poucos anos, comecei a trabalhar com ele. E naquela época todo mundo era banho frio para todo mundo. Mas é que nós não tínhamos as medicações que nós temos atualmente. Então, o que acontece? Essa recomendação do banho frio era importante porque não se tinha muitas medicações e, obviamente, o indivíduo alérgico, quando está sensibilizado, ele toma um banho quente e entra em contato com o ambiente frio, essa mudança de temperatura desenvolvia uma crise de rinite ou uma crise de asma. Algumas pessoas são tão sensíveis a isso que eles próprios passam espontaneamente a tomar só banho frio. Mas o indivíduo alérgico que está bem controlado, ele pode tranquilamente tomar um banho morno, sem problema, que hoje em dia não vai interferir no desenvolvimento do tratamento dele. Tá bom. Então nós vamos encerrar por aqui a nossa transmissão. Se você chegou agora, o vídeo vai ficar disponível na página, então você pode ver todas as perguntas que foram feitas e todas as dúvidas que o Dr. João respondeu agora. E você quer fazer as considerações finais? Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Camila, pela oportunidade que a Unimed nos dá de vir aqui e esclarecer a todos sobre a nossa especialidade. Queria agradecer a todos vocês que nos enviaram perguntas, transformaram esse bate-papo em algo tão interessante. E a minha consideração final é essa. A alergia tem controle, a alergia não é uma cruz para ser carregada. É algo que você pode, através de um tratamento adequado, minimizar e ter uma vida absolutamente normal, sem qualquer restrição. Portanto, se você tem uma doença que você suspeita que seja alérgica, converse com o seu médico primeiro, com o seu especialista, com o clínico geral, com o pediatra, ou então procure um especialista em alergia, que certamente você poderá ser ajudado. Muito obrigado. E a gente recebeu várias perguntas perguntando sobre o telefone, o consultório, sobre o consultório do Dr. João.
A Unimed conta com 170 alergistas que estão disponíveis no nosso site, tem o guia médico, então se você precisa de uma consulta, é só acessar. E a gente tem todas as regiões, como a gente pode ver, tem Caxias, Ilha do Governador, a Zona Norte, Zona Sul, Centro e Zona Oeste. Todas essas regiões têm alergistas, então é só entrar no guia online, no site, e você vê qual que fica mais próximo de você e marca a consulta. Então é isso, agradecemos a presença de todos e boa noite. Boa noite.